Bom, e por último, nós vamos ouvir agora a palavra do Jorge Enoque Furquim Werneck Lima, diretor da ADASA, Agência Reguladora de Recursos Hídricos de Brasília. O Jorge é doutor em hidrologia, atua como diretor da ADASA desde 2017, é governador e membro da diretoria do Biro do Conselho Mundial da Água, pesquisador da Embrapa desde 2001, foi coordenador temático do 8º Fórum Mundial da Água em 2018, foi vice-presidente da associação BRI, agora mudou o nome, eu tenho um pouco de dificuldade, eu sou das antigas, a BR Hidro, e da Associação Brasileira de Agências de Regulação da ABAR. Presidiu por 2 mandatos o Comitê da Bacia do Paranaíba, Distrito Federal. E o Jorge também, para minha alegria, sempre me acode quando eu preciso de algum dado, eu passo o telefone, um zap para o Jorge, e ele sempre prestamente me passa as informações, né, e para todo o pessoal que o consulta. Jorge, sua fala, por gentileza. Vamos lá. Obrigado, Félix. Cumprimentar a todos da mesa. Cumprimentar o Lupercio e a Soraya pelo convite de estar aqui nessa sessão. E só me enganaram numa coisa, quando eu vi a programação estava escrito roda de diálogo. Aí eu falei, bom, como é uma roda de diálogo, eu não vou fazer uma apresentação. Né? Vou contar causo, que é coisa que a gente conta nessas rodas, assim, geralmente em volta de uma fogueirinha e com uma cervejinha do lado. Mas, enfim, que pode ser de água de reuso, tá? O Brasil, durante muito tempo, tratando desse tema, né, de reuso, inovação, uso racional, o Brasil, durante muito tempo, viveu o que eu costumo chamar de a maldição da abundância. Né? Porque era assim, esse negócio de recursos hídricos, né? Se fizerem a conta direito, vão ver que não é 12% não, só a Amazônia, na foz da Amazônia passa 15% da água do mundo, de todos os rios do mundo, na foz da Amazônia, dentro do nosso território. Então, dá mais ou menos uns 19%, mas aí sobra 4% do que não é Amazônia dentro do Brasil. Né, dessa brincadeira toda. E nós não temos essa situação tão rica quando a gente faz uma análise mais detalhada com regiões semiáridas e outras. Bom, há uns 20 anos atrás, até com a promulgação da 9433, já foi um reflexo disso, há uns 20, 30 anos atrás, começamos a ter conflitos pelo uso da água no Brasil. Quer dizer, já havia em algumas regiões, mas isso começou a ficar mais popular, infelizmente. Né? Mas, por outro lado, isso nos fez correr atrás de eficiência. A gente teve que melhorar nossos sistemas. Eu mesmo, como engenheiro agrícola, que sou formado em Viçosa, fui trabalhar no setor elétrico. Eu trabalhei numa fazenda inicialmente, daqui a pouco eu vou contar o causinho dela, mas fui trabalhar no setor elétrico. E ainda bem que tinha alguém do setor agrícola lá, junto com o setor elétrico, discutindo a crise do apagão. Tinha um comitê de usos múltiplos e uma das ideias do setor elétrico, naquela época, né, a ANA estava sendo criada ainda, foi lá que eu conheci Marta Sugai e Gisela Foratini, já como superintendentes da ANA, primeira superintendência da ANA, ainda sendo estruturada, né, e uma das propostas era acabar com a irrigação da Bacia do São Francisco, né, para poder não ter o apagão. Vocês imaginem o que ia dar. Ainda bem que tinha alguém para contar a história do setor agrícola para essa galera de lá. E isso foi evoluindo com o tempo. Tá? Então, vamos lá, começar. O primeiro caso foi o meu primeiro trabalho. Assim. Eu fui trabalhar numa pequena fazenda lá no oeste da Bahia, numa cidade chamada Mimoso do Oeste. Quem conhece Mimoso do Oeste aí? Só para entregar a idade. Né? Que hoje se chama Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive, foi quando eu estava lá que mudou o nome. Uma pequenininha fazenda de 36 mil hectares com 3 mil hectares irrigados. Pequena nada, né? 3 mil hectares irrigados eram 30 pivôs de 100. Vamos botar assim para simplificar. Lá tinha tensiômetro instalado? Tinha. Tinha tanque classe A? Tinha. Tinha estação climatológica? Tinha. Tinha agrônomo? Tinha. Tinha engenheiro agrícola? Tinha também. E eles faziam manejo de irrigação? Tinha até um software contratado, eu não vou falar o nome do software não, porque eu estudei muito com ele, mas não fazia manejo de irrigação.
E uma das coisas que eu vi logo que cheguei lá, que foi outubro, isso de 1998, né, uma chuva desgraçada e irrigando debaixo de chuva. Eu falei, não, não pode. Não pode. Correndo aquela água do lado, causando isso naqueles solos arenosos do oeste da Bahia, né? E aí um dos trabalhos que a gente fez lá foi mostrar que facilmente eles conseguiriam, com o manejo de irrigação, economizar em torno de 30% do quê? Da energia, que a água para eles não custava muita coisa. Da energia, sem falar em mão de obra, sem falar em outros custos, foi só isso. Eu falei, vamos mudar meu contrato? Eu quero ganhar em cima do que vocês economizam de energia. Mas nessa hora eu fui chamado para a ANEEL e fui cuidar de energia em outro canto. Mas, enfim, então, esse era um problema sério, a falta de manejo mesmo onde tem equipamento. Essa semana passada, eu tive numa pequena propriedade lá em Brasília, lá no DF, e que tinha horticultura. Né? O pessoal fala, não, é pequenininho, mas a eficiência de uso da água nessas áreas é baixíssimo, o consumo é muito alto. E o nível de tecnologia utilizado, muitas vezes, é muito pequeno também. Aí eu perguntei para o cara, e aí, quantos hectares você tem? Tenho 3 hectares aqui de hortaliça. E aí, faz algum manejo de irrigação? Não, primeira coisa, tem outorga, né? Cara da ADASA, né? Órgão gestor. Mas antes eu falei que era da Embrapa para dar uma amenizada. E aí, o cara falou, não, nós temos lá uns tubinhos no cano, enfiado na terra. Eu falei, uns tubinhos enfiados na terra, né? Esse tubinho tem nome? Não sei não, a gente chama de tubinho. Então tá, deve ser tensiômetro, né? Eu acho que é isso aí mesmo, doutor. E aí, você usa isso para alguma coisa? Não, não uso não. Tá, obrigado. É porque isso tem acontecido ainda. Em alguns casos, mas em muitos casos não é assim, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Depois eu, na Embrapa já, né? Depois de passar pela ANEEL, passei pela fazenda lá, ANEEL, aí na Embrapa, um projeto do nosso querido CT Hidro, né, FINEP CT Hidro, que obrigava a integração entre ciência, centro de pesquisa e empresa, setor privado. Aí fomos trabalhar, e olha onde? Em Luiz Eduardo Magalhães, já não era mais Mimoso do Oeste. Lá em Luiz Eduardo Magalhães tinha uma fazenda lá com um problema, tinha uma captação nada pequena, de 740 litros por segundo, e tinha uma área irrigada de aproximadamente 400 hectares, alguns pivôs, foram 4, mais uma área com gotejamento. E, chegando lá, falei, cara, não é possível, o cara tem... A gente prometeu dentro do projeto, né, era a meta do projeto, a gente economizar 30% da água que o cara consumia, que aquela empresa consumia, né, uma empresa portuguesa, inclusive. E aí, chegamos lá, fomos ver captação, fomos ver todo o sistema, né? Aí, primeira coisa, ele armazenava água dentro de um canal, que a base do canal é um canal trapezoidal, e embaixo ele tinha 4 metros. Em cima devia ter uns 10. Era um baita de um rio, né, o canal. Em cima dos solos arenosos do oeste da Bahia, em cima da areia. E aí a nossa solução, qual foi? Bom, primeiro a gente mediu, a gente foi lá, fez todo o trabalho, secou o canal, mediu permeabilidade, não sei o quê, mediu vazão depois na entrada, na saída do canal, e chegamos aí a umas perdas de em torno de 50% da água captada. Só nesse caminho aí. Fora no armazenamento. O armazenamento também não era lonado. Nossa solução lá qual foi? E isso vai ser importante para a história que eu vou contar depois. É tubular, acaba com esse canal, mete um tubo, leva essa água para um reservatório, lô no reservatório, acabou seu problema. Qual foi o resultado disso aí? Economizou 50% da água. Depois a tensiometria mais medição climática, porque a gente queria fazer uma calibração para depois transformar tudo em climático, para ficar mais fácil para ele fazer o monitoramento e aplicação do manejo de irrigação. Aí o que aconteceu? Era um pivô, ele manejava, outro pivô, a gente manejava. E monitorando aquilo lindamente. Tudo pensado, onde vai botar tensiômetro, onde vai fazer, como vai fazer. E aí, adivinhem só, foram uns 3 meses para convencer ele que ele podia acreditar no tensiômetro. Ele não queria acreditar no tensiômetro. A gente falava, meu amigo, você está irrigando, não é para irrigar. Não, você vai matar meu café. Eu estou falando de empresa, tá? Eu não estou falando de um agricultor, é com gerente, com 5, 6 engenheiros dentro dela.
Falei, gente, não é possível. Seguinte, vamos encerrar o projeto. Se você não vai seguir o que a gente vai fazer, vamos encerrar o projeto, devolve o carro, devolve tudo, perde o dinheiro que já foi investido, vê como é que faz, porque você não acredita na gente. E a gente está falando de pelo menos 2, 3 técnicos, né, profissionais, doutores da Embrapa, falando para ele para deixar secar. Deixa 2, 3 dias sem irrigar aí, que você vai ver, o nível vai descer, mas quando chegar no nível crítico, a gente vai molhar de novo, vai voltar essa água para o nível normal, e o seu café não vai sentir nada. E você vai gastar menos para produzir, você vai ser eficiente. E aí, depois de muita luta, o cara se convenceu aos pouquinhos. Teve mês que a gente economizou 50% de água e teve mês que a gente economizou 0% de água. Por que a gente economizou 0% de água? Os projetos são feitos para irrigar praticamente todo dia durante o período crítico. Então, nos meses mais críticos, você economiza menos água. Agora, nos outros meses, não precisa irrigar todo dia. Então, enfim, isso também foi uma coisa interessante. Depois a gente ganhou a confiança desse produtor, e aí entramos com uma nova tecnologia. Só dessa brincadeira a gente economizou em média 30% da água, tá? Utilizando a tensiometria. Depois a gente entrou com uma outra tecnologia que economiza água. Qual que é? Já juntando tudo aí, inovação, tudo no meio do pacote. Estresse hídrico controlado do café. Você deixa o café 2 meses sem irrigar. Lá no Cerrado a gente consegue fazer isso, porque não tem chuva durante determinado período. Por sinal, lá no Brasília nós estamos 100 dias sem chuva. E aí o cara falou, não, vocês estão malucos, meu café agora morreu. Não vai morrer não, pode deixar. Ele vai perder todas as folhas, vai ficar carequinha, mas não vai morrer. Na hora que a gente voltar com a água, vai florescer tudo na mesma hora, a sua qualidade de bebida no final vai ser a melhor de todas aqui da região. Não deu outra. Com pouco tempo a gente estava fazendo eventos para poder difundir, inclusive, essa tecnologia. Não só da tensiometria, do manejo racional da água, mas também... Não pensem que foi fácil não, tá? Na hora que o cara viu o café dele todo sem folha, ele ficou meio desesperado, mas deu tudo certo. Beleza, agora mudando de causa, vamos falar da crise hídrica no Distrito Federal. Crise hídrica do Distrito Federal, toda a parte de educação, comunicação, aí partimos para a alocação negociada de água. Tivemos que chegar nesse nível de forma muito forte. E aí, em algumas bacias do DF, onde a gente tem muita irrigação, a bacia do São Francisco, a parte que nasce lá do Distrito Federal, lembrando que o DF não tem rio, né? Vocês sabiam disso, né? Alguém sabia? Lá só tem corguinho, tá? Como diz em Minas, porque lá é nascente do São Francisco, é nascente do Paraná, é nascente do Maranhão, e eu não sei quem foi o desgraçado que disse que morar em área cheia de nascente é bom para ter uma cidade que hoje tem 3 milhões de habitantes e 34 mil hectares irrigados. E ainda tem a parte de mineração também, para quem não sabe, também dentro do Distrito Federal. Então a gente tem lá um laboratório para lidar com um monte de coisa. E aí os produtores faziam a alocação negociada, ia para casa e ficava pensando, isso nunca aconteceu, viu? Será que o meu vizinho está cumprindo a alocação negociada? Será que o meu vizinho vai plantar? Será que ele vai irrigar hoje? Será que vai não sei o quê? E aí eles mesmos, olha que interessante, eles mesmos se reuniram e contrataram uma empresa para telemetrizar tudo. Telemetrizar 70 pivôs centrais, de uma vezada só, da galera que participava da alocação negociada. Isso é protocolado, a alocação é feita entre eles, com apoio da Emater, depois protocolado na DASA, e a gente acompanha. E a gente fica vendo o nível mínimo do rio. Se o nível mínimo do rio está sendo atendido e ninguém se matou, tá tudo beleza. Tá, rapaz, acabaram as brigas. Depois que a gente começou a monitorar com dado no celular, inclusive eles começaram a fazer autogestão de recursos hídricos. Olha que coisa linda. Né? Quebrou meu pivô tombou, meu pivô não sei o quê, deu problema, não sei quem roubou o cabo. Alguém pode trocar comigo? Alguém irriga hoje e eu irrigo amanhã? Ah, eu posso, eu não posso. Aí eles mesmos fazem uma autogestão de recursos hídricos. Quando dá problema, eles vão na DASA. Sabe há quanto tempo que eles não vão na DASA? Tem uns 3 anos que eles não vão na DASA para reclamar. Tá? Outra coisa, os produtores lá na crise irrigavam um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Antes irrigava todo dia, né? Porque esse é o padrão, né? Se eu tenho aqui, se é só ligar a chavinha e esse trem roda, liga aí. Quem produzia trigo com 600 milímetros por safra,
passou a produzir trigo, a mesma quantidade de trigo, com 350. Opa, isso é dinheiro. Por quê? Quem está regulando muito o uso da água e por que a gente tem avançado na gestão dessas propriedades e no manejo da irrigação? O preço da energia. É o preço da água? Não é o preço da água, não. Tá? Então, essa é uma discussão também animada para fazer aí em relação à cobrança e tal, mas hoje quem está fazendo os produtores se virarem nos 30 é o preço da energia e tem avançado na gestão de recursos. Eu lembro quando eu formei, a gente falava de 1, 2% de gente que usava manejo de irrigação, hoje esse valor é muito maior, temos algumas empresas grandes aí, especializadas, que têm dado também, e isso também vale para os pequenos, tá? Não só para os grandes. Eu chego lá no canal Santos Dumont, que o Félix conhece bem, lá na bacia do Peperipau, e os produtores falam, doutor, depois que a gente botou aqui o Irrigás é uma tecnologia super simples da Embrapa. É praticamente um filtro enfiado lá de cabeça para baixo, que quando o solo está úmido, acontece uma coisa, quando o solo está mais seco, acontece outra coisa. E só é para irrigar quando apresenta o solo mais seco, a partir de uma determinada tensão que o filtro mede. Ele só mede um ponto. Né? É super simples, é muito mais simples que um tensiômetro. Tá? A precisão também não é assim, mas também não precisa ser. Só com isso, os pequenos produtores da bacia, que falam, doutor, eu irrigava todo dia, e agora eu irrigo uma vez por semana. E antes eu irrigava durante 4, 5 horas por dia, agora eu irrigo 3 horas, 2 horas, uma vez por semana. Então vejam a mudança, e também tem custo de energia, mão de obra e tudo mais. Félix, quando eu estiver contando história demais, você... mas não é só na irrigação, porque agora eu vou falar do que o Félix gosta muito, porque ele é pai da criança. Né? Nós também temos lá o programa Produtor de Água, então não é só na área de irrigação. E o Produtor de Água tem ajudado. Também, lá no Distrito Federal, nós incluímos irrigação dentro do projeto, porque é uma bacia que você tem irrigação e captação para abastecimento público. E nós conseguimos lá reformar, e aquela história lembra do canal lá da Bahia, né? O primeiro canal que a gente tubulou lá no Distrito Federal, canal de terra, foi o canal da Embrapa Cerrados. 4 quilômetros de canal, e eu tinha vergonha de pedir outorga, porque minha outorga tinha que ser o dobro do que eu precisava. Aí o pessoal da ADASA, na época eu não era da ADASA não, hoje eu sou diretor da ADASA, estou diretor da ADASA. Aí olhava para a minha cara e falou, Jorge, eu não posso te dar essa outorga para essa área irrigada. Aí conseguimos recurso, tubulamos o canal, pegando a experiência que a gente teve lá no oeste da Bahia. E isso virou política pública durante a crise hídrica. Tá? O da Embrapa foi tubulado em 2010, o da Bahia em 2004. E em 2017, isso se tornou política pública dentro do Distrito Federal. E outra, tem ajudado muito. Todo canal para a gente era problema. Hoje o canal é solução e o produtor fica feliz que não precisa bombear água. O Programa Produtor de Água trata de manejo e conservação do solo, sob diversas vertentes, mas evoluiu muito em governança, em gestão integrada. Tem 17 instituições participando do projeto. É um projeto com uma visibilidade internacional e ninguém se matou até hoje. O projeto é tão bom que a gente está replicando para outras bacias. Então, assim, ganhamos um prêmio internacional grande da Global Water Partnership, da GWP. Né? Ficamos em segundo lugar entre 340 projetos de 80 países. Ainda na crise hídrica, consumo de água na cidade, indo agora para o saneamento, caminhando um pouco. A gente tinha um consumo, há 10 anos atrás, de 180 litros por habitante dia. A crise de São Paulo reduziu em 5% o consumo de água dentro do Distrito Federal. Depois, assim, um pouco antes da crise, a gente estava com consumo em torno de 160 litros por habitante dia. Durante a crise, chegou a 130 litros por habitante dia, mas isso com as restrições que foram impostas. E hoje, estabilizado em torno de 140 litros por habitante dia. Vê que coisa linda, em termos de eficiência de uso. Mas a gente não pode deixar de falar das perdas também no setor de saneamento. E a CAESB está melhor do que a média nacional.
A Caesb está com 35%, 33%, 34%, de vez em quando cai para 32%, aí sobe para 35%. Que inferno é lidar com esse tal de perdas? As duas, 70% disso é perda real e 30% é perda aparente. Tem uma meta de chegar a 25%, estabelecida pela lei. A gente tem um plano de exploração cobrado da Caesb, em que a gente está agora vendo lá a história de, inclusive, penalizações e benefícios, caso ela consiga alcançar. Mas ela está previsto de investir nos próximos 15 anos, aí, em torno de 15 milhões por ano no programa de redução de perdas para atingir essa meta. E se parar de investir, que foi o que aconteceu durante um período para trás, as perdas aumentam. Então não é um negócio, se eu não fizer nada, tem prejuízo. E mesmo investindo é difícil. Agora mesmo não subiu. Por quê? Para fazer a setorização, que é uma das coisas importantes no processo de caça às perdas e substituição das tubulações antigas com 40, 50 anos por novas, se perde água. No processo, nas obras, é tudo complicado. Então a gente espera aí que nesse ano tenha já uma redução e que a gente comece esse sentido de queda. Nós também na DASA publicamos recentemente, de 2022, uma resolução sobre reuso, porque durante a crise o pessoal começou a fazer reuso em casa. Só que sem nenhuma regra, sem nenhum controle, cruzando ligação com a água que vinha da Caesb, da concessionária de água. Não pode. Tem coisa que não pode. Telhado suja. Se eu pegar essa água, dependendo para onde eu jogo, eu crio problema. Então a gente fez uma resolução com diretrizes e pensem, nós técnicos também temos muita dificuldade. Porque a gente fez uma análise de impacto regulatório, porque é o seguinte, se eu aperto muito nos parâmetros, inviabiliza. Se eu solto muito, eu posso matar alguém. Então, a gente foi fazer uma análise no mundo sobre os parâmetros de qualidade da água para água não potável. Tá? Porque a potável, a gente nem entrou nessa discussão, porque eu falei, não, gente, vamos com calma. Vamos não potável primeiro. E é uma maluquice, porque tem parâmetro aí pelo mundo, varia de tudo quanto é valor. Então, não foi algo fácil. E agora tem um outro problema também. Um problema talvez bom, talvez estranho para alguns, mas nós temos alguns shoppings fazendo reuso lá em Brasília, lá no Distrito Federal, já. E como que é a relação comercial com a companhia de saneamento? Que teve que botar um tubo desse tamanho lá para coletar o esgoto do shopping, e de repente vem só esse pouquinho de esgoto. Eu cobro só em cima do esgoto que chega, eu cobro quanto em cima da infraestrutura. Então nós estamos lá fazendo um estudo, um trabalho sério para avaliar como que a gente vai. São as inovações que precisam surgir dessas outras inovações. E o que eu falo lá para a turma, é caminho sem volta. Reuso daqui para frente só vai aumentar. E por último, falando de tecnologia mesmo, nós implementamos há uns 4, 5 anos, assim que eu cheguei na DASA, eu vinha do agro, vinha da Embrapa, e a gente tem o Agro 4.0, agora já estamos falando até em Agro 5.0. E a gente implementou na DASA um programa chamado DASA 4.0, que realmente transformando não só os processos administrativos, como o processo de comunicação, transformação de dado e informação em tempo para se fazer gestão. Então, esse é o futuro, também caminho sem volta, temos que avançar. A gente, lá na DASA, a gente fala em Smart Regulation, né, que é regulação smart, ou inteligente, e a gente tem que passar cada vez mais a trabalhar com Smart Water Management, que é o manejo inteligente da água, para que a gente possa ter água para todos. Obrigado, desculpe se passei do tempo, mas precisamos avançar muito nesse tema aí, fico à disposição para os debates. Obrigado, Félix. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge.